O presidente da Câmara elogia Sérgio Moro e defende eventual nomeação do ministro para o Supremo Tribunal Federal. De Brasília, Levi Guimarães. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, elogiou o ministro da Justiça, Sérgio Moro, ao comentar a declaração do presidente Jair Bolsonaro no fim de semana de que vai indicar Moro assim que abrir uma vaga no Supremo Tribunal Federal. O deputado disse que é normal e que o ministro tem totais condições de assumir uma vaga na corte. Tinha-se a dúvida se havia algum tipo de compromisso do presidente com o ministro Moro lá atrás, no processo de formação do governo. Pelas palavras do presidente, esse acordo foi construído antes do presidente tomar posse. E é um direito legítimo dele, ele foi eleito, ele pode escolher 2 ministros do Supremo. E é claro que o ministro Moro tem todas as qualidades para ser ministro do Supremo, não tenho dúvida nenhuma. Após um almoço em Nova York, ao lado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do presidente do STF, Dias Toffoli, e de alguns governadores e parlamentares, Maia também elogiou a atuação política de Sérgio Moro. Ele citou o esforço do ministro em conversar com os parlamentares na semana passada, quando tentou aprovar a permanência do COAF no Ministério da Justiça. Vem fazendo um bom trabalho e acho que a política tem que olhar o ministro Moro hoje de outra forma. Eu acho que o que ele fez na semana passada, mesmo tendo resultado desfavorável, foi fazer política. E acho que ele tem demonstrado uma capacidade política que talvez muitos ministros que a gente esperava mais não tem conseguido fazer essa articulação política. Maia preferiu não especificar quais atuais ministros estariam, na visão dele, falhando em dialogar com o Congresso, mas citou dificuldades com o ex-ministro da Educação, Vélez Rodrigues. Em Nova York, ele e os outros da comitiva se reuniram com investidores e empresários. Durante o almoço, o governador de São Paulo, João Dória, fez um discurso citando um ponto em comum entre todos os presentes: o apoio à reforma da Previdência. Não só defendem a harmonia, como têm uma posição muito clara na defesa do Brasil e o caminho que o Brasil deve seguir. Ambos, vocês perceberam aqui, declararam de forma tácita o apoio à reforma da Previdência. A viagem dos presidentes da Câmara e do Senado a Nova York vai até quarta-feira. Com isso, a tendência é de trabalhos mais lentos no Congresso. A medida provisória que muda o número de ministérios, prevista para ser votada nesta semana na Câmara, deve ficar para a semana que vem. De Brasília, Levi Guimarães. A questão que envolve o início da reportagem, uma passagem sobre a questão, vamos bater nessa tecla. Diz o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, que houve um acordo entre o presidente da República e o ministro da Justiça, dizendo o seguinte: olha, a primeira vaga que for aberta vai você. Era algo que foi repetido e o presidente confirmou, o ministro negou. Bem, independente das versões, né, a questão que se coloca é que a vaga só vai ser aberta daqui a 1 ano e meio, em novembro do ano que vem. É quando vem a expulsória, 75 anos, do ministro Celso de Mello. Como eu disse anteriormente, poderá, se ele mesmo quiser, outros, e tiver tendo com tempo de serviço, e muitos têm, sair antes. Mas a expulsória em novembro do ano que vem. É um projeto na Câmara querendo estender para os 80 anos a expulsória. Isso é conversa fiada, isso não passa, isso é lero-lero, é para entrar no assunto, para o deputado aparecer e tal. Isso pode tirar o cavalo da chuva, não vai ocorrer nunca. O que interessa é que cria uma situação desagradável para o ministro Sérgio Moro, não para o presidente da República, mas para ele. E por quê? Já tem articulações em Brasília da senhora Isabel Galotti, que é do STJ, Superior Tribunal de Justiça, e para o STF, na próxima vaga, essa do Celso de Mello, sob o argumento que ela foi, muitos passaram, foram juiz, depois desembargador, segunda instância, foi para o STJ, terceira instância, e seria então um caminho natural para chegar ao STF. E inúmeras outras articulações. Por outro lado, o ministro Sérgio Moro vai ficar 1 ano e meio tomando saraivada toda hora, né, de questões que envolvem corrupção, denúncias sobre questões políticas, e a sua candidatura vai ser solapada. Quer dizer, um erro assim enorme. Por quê? Falta preparo e falta a boa assessoria. A boa assessoria é que ela diz: olha, fale tal coisa, não fale, ou não fale sobre tal assunto. Esse era um assunto para não ser falado. O que aconteceu? As outras questões afeitas ao Ministério da Justiça, ninguém lembra, só se fala disso. É um erro de comunicação grave, é um erro de fazer política, e tudo indica que se fosse hoje assinar, dificilmente Sérgio Moro chegará ao Supremo Tribunal Federal em novembro do ano que vem.